Então, vamos lá. O título seria: Deus requer de nós obediência total. Jesus falou, né, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, como que a gente demonstra o nosso amor por Deus? É quando nós guardamos os seus mandamentos. Jesus falou: se me amais, guardais os meus mandamentos. É muito difícil a obediência. A gente vê que a obediência é algo difícil para a natureza humana, né? Até as crianças, elas têm dificuldade, já nascem com dificuldade de obedecer. E Abacuque, lá em Abacuque profetizou o seguinte: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu creio que nunca tivemos tanto conhecimento bíblico, tantas informações e tantas revelações das Escrituras, como nós temos agora, né? A gente vê essa profecia de Abacuque se cumprindo na nossa época. A palavra sai por todo canto, na mídia, no rádio, na televisão. O povo até vende a palavra de Deus. Hoje o povo vende a palavra de Deus. O povo ganha dinheiro com a palavra de Deus. Só o quê? A gente vê pouca prática, né? Nós vemos pouca prática da palavra. Nós precisamos entender o que Deus espera de nós. Quanto mais intensamente a palavra de Deus for pregada e ensinada, melhor. O nosso erro não está em recebermos os ensinos, mas em não fazermos. Em que deveria ser feito com a relação que temos recebido dessa palavra. A gente tem ouvido, mas será que a gente tem praticado a palavra? Tem vivido a palavra? E por isso o Senhor fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O Senhor falando, né? Por que me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Observe que a nossa confissão de Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas é a essência do nosso recebimento da salvação pela fé. Quando a gente recebe, né, quando a gente é salvo, a gente recebe o Senhor. E a gente pensa muito que a gente recebe o Senhor como Salvador. Mas a Bíblia não fala isso. Ele é, na realidade, nosso Salvador. Mas a Bíblia fala que nós recebemos Ele como Senhor. Olha só. A saber, se com a tua boca confessares. Confessar o quê, gente? O Senhor Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não o chamamos Senhor como um mero título. E este reconhecimento do senhorio de Cristo, o ato de nos rendermos ao seu governo sobre a nossa vida, é que nos introduz no reino de Deus. Nós entramos no reino de Deus porque nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida. Nós estávamos num outro reino e nós tínhamos um outro Senhor. Quando a gente aceita Jesus e confessamos que Jesus é o nosso Salvador, nós estamos aceitando um novo Senhor e estamos entrando num outro reino. O reconhecimento de Jesus como Senhor significa a decisão de obedecê-lo. Somos chamados à obediência a Deus. Somos chamados à obediência a Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Olha só o que Jesus falou. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus ordenou que a sua igreja guardassem os seus ensinos.
e que também reproduzisse esta visão de obediência nas próximas gerações de discípulos. Então, nós aceitamos Jesus, passamos para o seu reino, temos ordens, leis para cumprir, e Deus fala que nós devemos obedecer todos os seus ensinamentos e que nós devemos passar esses ensinamentos para outras pessoas, fazer discípulos, e elas vão ensinando outras, e o reino de Deus vai o quê? Crescendo. Ele esperava que cada um dos discípulos entendesse que a responsabilidade de cada um deles era guardar o que ele ensinou. Guardar significa obedecer e praticar. O que caracteriza um discípulo de Cristo é a sua obediência ao seu ensino. O ministério de ensino, ele é importantíssimo e foi ordenado pelo próprio Cristo, mas deve levar as pessoas à prática. O apóstolo Paulo se referiu à fé como um ato de obediência de 2 textos bíblicos distintos. Vamos ver. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno. Vamos ver o que ele fala mais. Para que todas as nações venham a crer nele. Só crer? Não. Venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Nós fomos chamados à obediência pela fé. E essa deve ser a forma de caminhar todo cristão. Vamos ver agora, gente, o filho da desobediência. O filho da desobediência. É hora da gente pensar, será que eu sou filho da obediência? Ou será que sou filho da desobediência? Escrevendo aos Efésios, Paulo menciona a condição anterior à nossa conversão. E para observar a forma como vivíamos, ele usa o termo filhos da desobediência. Olha só o que Paulo escreveu. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, nós éramos desse jeito até aceitarmos Jesus. Essa era a nossa condição antes de nascermos de novo. E esse era um problema da nossa natureza. Nós estávamos escravizados pela vontade da carne e andávamos segundo o curso deste mundo. E salientando algo mais grave ainda, a Bíblia diz que nós andávamos segundo o espírito da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você tem obedecido a palavra? Se você não tem obedecido, queridos, você pode estar sendo influenciado pelo espírito que atua no mundo. Olha só, em outras palavras, nós éramos diretamente influenciados por um espírito maligno. E isso deveria fazer com que refletíssemos melhor. Quem tem guiado a nossa vida? O espírito que opera no mundo ou o Espírito de Deus que está dentro de você, te dando poder para obedecer aquilo que Deus tem nos mandado? Será que a maioria dos cristãos de hoje reflete este espírito de submissão e obediência a Deus e a sua palavra? Eu faço essa pergunta para você. Será que a maioria dos cristãos de hoje reflete esse espírito de submissão e obediência a Deus e a sua palavra?
infelizmente, devemos admitir que não. Infelizmente, muitos cristãos nem leem a Bíblia. Muitos cristãos acham difícil de ler a Bíblia. Se eles não conseguem nem ler a Bíblia, queridos, como vão obedecer? O nosso problema não é apenas a desobediência, mas também a religiosidade que nos cega e nos leva a fingirmos a obediência. A palavra fala que a obediência aparente é desobediência. A Bíblia fala que a obediência aparente é desobediência. A semelhança dos fariseus dos dias de Jesus, nós também pecamos hoje pela nossa religiosidade. Aprendemos a falar, a nos comportar com ares de bons cristãos e com isso encobrimos a nossa desobediência. O Senhor Jesus contou uma parábola que denuncia este nosso comportamento com exatidão. Vamos olhar a parábola que Jesus contou. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Né? Então, João veio pregando. O povo de Deus crucificou Jesus, queridos. Eles falavam que cumpriam a lei de Deus, né? Faziam o que Deus queria. Né? Então, eles falaram: não, eu faço, mas eles não fizeram. E o outro povo, né, quando você prega, às vezes os pecadores, eles ficam arredios à palavra e falam: não, não quero. Mas depois, arrependidos, eles querem e começam a fazer a vontade de Deus. Com relação a esses 2 filhos, quem demonstrou ser obediente? Aparentemente foi o primeiro. Respondeu afirmativamente ao chamado do pai. Porém, na prática, o filho obediente foi o segundo. Ainda que, a princípio, ele tenha rebelado e dito que não faria o que o pai havia pedido, depois arrependido foi e obedeceu. Então, Jesus compara, não adianta você falar que obedece a Deus, queridos, e depois não faz. Deus vai te ver como não obediente. Jesus compara esses 2 filhos a 2 grupos de pessoas. Os fariseus, o grupo religioso mais severo dentro do judaísmo, e os pecadores, os coletores de impostos, as prostitutas, que recebiam os piores rótulos sociais e espirituais naquele dia. E conclui dizendo que este último grupo entraria no reino de Deus antes do primeiro grupo dos fariseus, que eram os religiosos daquela época. Concluímos assim que não adianta passarmos horas a fio, sentados na igreja, ouvindo a palavra de Deus, agindo como quem diz sim a tudo que o nosso Pai Celestial nos ordena que fazemos, e depois não obedecermos e não fizermos as coisas que o Senhor manda. Não adianta você vir domingo, você ir no grupo de vida, você ir nas reuniões, nas comunhões que tem, né? Nos encontros. Se você não obedece à palavra de Deus, Deus vai estar te considerando como desobediente. Olha só, a aparência de obediência não está entre os pecadores, e sim entre os cristãos. No entanto, a obediência verdadeira nem sempre está conosco. Não basta ter uma aparência de religiosidade, nós precisamos
praticar a palavra de Deus. Se não praticarmos a palavra de Deus, queridos, não vamos fazer diferença nenhuma na terra. E nós estamos aqui para quê? Para obedecer e para passar adiante, para fazer discípulos, para que a igreja de Deus cresça, faça diferença, seja sal, seja luz. Precisamos praticar a palavra. Olha só o que Tiago fala. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para longe se esquece, logo se esquece de como era a sua aparência, né? Todo mundo tem essa experiência. Olha no espelho, depois você esquece, né? Se está bonito ou está feio. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. Considera atentamente aonde, gente? Na lei perfeita. A lei de Deus, ela é perfeita. Ela é a lei da liberdade. Se você quer ser verdadeiramente livre, você precisa atentar para esta lei e nela persevera. Não é só um dia, é toda a vida. Não sendo ouvinte negligente, entrou no ouvido e saiu no outro, mas operoso praticante. Esse que ouve e pratica, será bem-aventurado no que realizar. Então, se você quer ser um bem-aventurado, você precisa atentar para a lei da liberdade. Note que a Bíblia diz que a pessoa que não pratica a palavra, ela engana a si mesmo. Ela não está enganando as outras pessoas, e muito menos a Deus. Ela está enganando a si mesmo. A única coisa que legitima a nossa entrada no reino de Deus é o reconhecimento do senhorio de Jesus, o qual, por sua vez, somente se evidencia através da nossa obediência e sujeição a Cristo. O fato de alguém meramente ouvir a palavra de Deus, aparentemente autentica a sua religiosidade. Mas é a prática da palavra que autentica a sua obediência na sua vida como cristão. Há também um aspecto do resultado provado, né, por cada um. Tiago fala do ouvinte negligente e o operoso praticante. Mas deixa claro que o abençoado na história é o que ouviu, aprendeu, praticou e perseverou em obedecer os mandamentos do Senhor. Então não adianta nada você frequentar a igreja, não ter um momento com o Senhor, não ler a tua palavra para ver. Nós vamos ver aqui como é importante, né? Ler, foi ordem do Senhor desde lá do Antigo Testamento para que a gente fosse bem-sucedido. Alguns não se posicionam para obedecer. Eles acham que o fato de usarem uma capa de cristianismo é o suficiente. Contudo, há outros que vão além da aparência e manifestam uma obediência incompleta. Ele só não fica pela aparência, né? E vamos ver. A obediência incompleta é desobediência. A obediência incompleta é desobediência. Por obedecer em algumas áreas, agem como se estivesse escusado de obedecer de outras. Ah, já obedeço isso aqui, tá bom. Os outros não quero obedecer, não. Assim sendo, justificam-se, relativizando a obediência. Os fariseus foram acusados por Jesus de se comportarem dessa maneira. Vamos ver lá, o que está escrito lá na Bíblia, né? Com Jesus na história. Interpelaram-se os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou, Jesus respondendo para eles, né? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração
está longe de mim. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Imagina esse louvorzão lindo que nós tivemos, né? Será que está sendo aprovado pelo Senhor? Será que o Senhor está falando, em vão me adoram? Porque adorar, queridos, é obedecer. Adorar é obedecer. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais as tradições dos homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente, presta atenção nessa palavra, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Esse é o mandamento de Deus. Vós, porém, dizeis, se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa a favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Gente, olha, isso aqui tem acontecido muito no nosso meio. Né? Gente floreando a palavra de Deus, dando voltas e voltas mais longe da palavra de Deus. Aparência de verdade, mas não tem nada de verdade. Nada de verdade. Observe a afirmação que o Senhor Jesus fez aos fariseus. Jeitosamente rejeitastes o preceito de Deus para guardares as vossas próprias tradições, as vossas próprias leis. A palavra que foi traduzida por jeitosamente é kalos, que de acordo com a concordância de Strong, ela possui vários significados. Jeitosamente significa belamente, finamente, de forma a não deixar espaço para reclamação de forma honrosa ou recomendável. Isso mostra que a desobediência velada com a aparência de obediência. Então você vai ver, fala aqueles tantas de coisas, né, maravilhosas que o povo quer ouvir, que o povo quer fazer para agradar a si mesmo, e fala o quê? O mandamento de Deus mesmo é tirado fora. É tirado fora. Só que, queridos, Deus está vendo tudo. Ele não aceita isso, tá? Aí está, obediência parcial é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Vamos ver, a relativização da obediência e o cumprimento meramente parcial dos mandamentos de Deus é uma forma velada, de verniz, da prática da desobediência. A aparência e a parcialidade levam à desobediência. O rei Saul é um exemplo de pessoa que soma a aparência com a parcialidade e acaba nos mostrando a consequência desastrosa dessa escolha. Vamos ver lá. Saul já havia falhado e desobedecido antes, mas manteve a sua mesma postura errada de querer agradar mais ao povo do que a Deus. Muitas pregações estão sendo feitas para agradar ao povo e não tem agradado a Deus. Olha só, ele era alguém que se preocupava demasiadamente com o conceito que os outros teriam a respeito dele. E acabava se esquecendo do conceito que ele teria diante de Deus. Vamos ver esses versículos que falam sobre Saul. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o Senhor. Todo mundo ia falar, Saul fez demais, né?
Saul fez holocausto, está procurando a Deus antes de ir para a guerra. Não, ele desobedeceu a Deus, porque holocausto só quem podia fazer era o sacerdote. Saul não podia fazer holocausto. Saul era rei e ele tinha que esperar Samuel. Ele não podia fazer holocausto. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vias nos dias aprazados, e os filisteus já tinham juntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei. Aparência, né, gente? Olha, a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Ele está desobedecendo, gente. A aparência de espiritualidade, de religiosidade, não agrada ao Senhor. Ele não podia fazer holocausto. Ele podia orar a Deus, mas não fazer holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, procedestes loucamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. O que significa homem segundo o seu coração? É o homem que faz aquilo que Deus manda. É o homem que não faz aquilo que ele pensa. A gente não pode fazer o que a gente pensa. A gente tem que fazer o que Deus manda fazer. Deus manda, né? Já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Numa outra ocasião, Saul recebe uma ordem direta, queridos. Ele recebe uma ordem direta do Senhor. Vamos ver o que ele faz. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, presta atenção, fica atento. Agora, as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Deus estava julgando o povo amalequita através de Saul. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupas, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus mandou Saul matar tudo. A ordem divina era muito específica e fácil de se compreender. Contudo, uma vez mais, Saul não obedeceu o que lhe havia sido ordenado. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, ele tomou o rei. Sabe por quê, gente? Quando eles ganhavam a batalha, eles desfilavam com este rei. Né? Quando eles desfilavam com este rei, eles recebiam a glória. Eles tinham vencido este rei. Só que Deus tinha mandado ele matar esse rei. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo, olha só, e Saul e o povo pouparam a Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram. Essa, queridos, eles destruíram, o que era bom eles guardaram. Né? Aparentemente para eles o que era bom eles guardaram. Essa foi uma desobediência divina ao mandamento do Senhor. E foi exatamente assim que Deus enxergou o ocorrido e declarou a sua sentença. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de te haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor.
Saul poderia dar a explicação que quisesse, mas Deus disse que havia deixado de segui-lo e que ele não havia obedecido às suas palavras. Precisamos tomar cuidado com isso. Deus vê o nosso coração e a nossa intenção, e não tem motivo nenhum. Deus não aceita as nossas explicações porque não obedecermos, porque Ele manda obedecer, e Ele é Senhor. Alguns acham que basta obedecer a muitos mandamentos do Senhor para agradá-lo, mas Deus não espera uma obediência parcial, e sim total. Deus não quer que sejamos obedientes a muitos mandamentos, mas a todos. Ele não espera que sejamos fiéis na maior parte do tempo, mas que sejamos em todo o tempo. É isso que Deus espera de nós. Muitas vezes agimos com uma certa psicologia de compensação. Deduzimos que por sermos obedientes em muitas coisas que o Senhor nos pede, muitas coisas que Deus nos pede, né? Então temos o direito de quê? De falharmos em algumas outras coisinhas. A gente obedece isso, mas a gente não obedece, né? O que tem? Já estou obedecendo tanto, Senhor. Entretanto, a desobediência praticada, isso aqui é terrível, gente. Eu tinha até medo de ler isso. Falei, Deus tem misericórdia de mim. Eu tenho muito medo de pregar, gente. Porque Deus cobra, né? Que Deus me guarda. Gente, não sou a perfeição, não. Estou a caminho, tentando obedecer, tá? Porque Deus espera isso de mim. Olha só, entretanto, a desobediência praticada em qualquer área das nossas vidas anula a obediência que sustentamos em outras. Isso é terrível. E é isso mesmo. Ou alguém totalmente obediente, ou ele é desobediente. Deus não tem meio termo. Ele é sim, sim e não, não. O que passa disso não vem de Deus, é do maligno. Nós precisamos aprender que Deus não tem cambalacho, que Deus não tem jeitinho. Deus é sim, sim e não, não. Ou alguém é totalmente obediente, ou ele é desobediente, pois não há obediência parcial. Tiago escreveu o seguinte sobre isso: não há obediência parcial, não há. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Observe que quem guardasse a maioria dos mandamentos, mas tropeçasse num só deles, estaria quebrando toda a lei, até mesmo o mandamento que havia obedecido. O mesmo Deus que nos ordenou que fizesse uma coisa, também nos ordenou que fizéssemos a outra. E essa história é muito bem representada no jovem rico. A história do jovem rico me incomoda. Jovem rico, ele perguntou, ele sabia que faltava alguma coisa. E ele perguntou para Deus, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Deus já conhecia ele, né, queridos? Deus falou todos os mandamentos que ele fazia. Ele falou, não, eu cumpro isso desde a minha mocidade. Aí, olha só como o nosso Deus maravilhoso respondeu para ele. Primeiro Deus amou ele. A Bíblia fala que primeiro Jesus o amou. E depois Jesus perguntou, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois me segue. Por quê, gente? Ele não cumpria um mandamento. Ele adorava mais o dinheiro do que a Deus, né? Então, todos aqueles outros mandamentos que ele fez a vida inteira, não permitia que ele entrasse no reino de Deus, porque ele tinha um mandamento só, ele não cumpria. Ele adorava mais o dinheiro do que a Deus. E Deus manda a gente adorar só Ele. Precisamos tomar cuidado. Muitos em nossos dias estão tentando devotar uma obediência parcial da palavra de Deus.
É hora de considerarmos melhor essas questões e consertarmos o que precisa de conserto em nossas vidas. Sonde o seu coração. Essa semana, faça isso. Não vai ser agora, porque nós não temos tempo. Sonde o seu coração em oração. Medite nesses textos e princípios e assume uma nova postura de obediência. Precisamos tomar uma nova postura de obediência todos os dias. O orgulho da obediência. Vamos ver agora, é o final já, tá, gente? Estamos na última etapa. O orgulho da obediência, o que significa isso? Eu te pergunto, por que praticamos esta obediência aparente e parcial? Por que nós não enxergamos o que fazemos de errado? Creio que muitas vezes nos orgulhamos tanto da nossa obediência que até permitimos ficar cegos para outras questões. A gente acha que é o tal, né? Santidade imperfeita. Obediente até... Observe o que ocorreu com o apóstolo Paulo. Esse texto nós vamos ler, o contexto dele é o seguinte: Jesus precisava não, né? Jesus ia utilizar, vamos tirar esse precisava, porque Jesus não precisa de nada. Jesus ia utilizar Pedro para pregar para os gentios. E os judeus, eles não entram na casa de gentios naquela época. Era muito forte isso, né? Então, Jesus ia usar Pedro para o quê? Pregar para os gentios, porque o evangelho é para todos. A salvação é para todos. Então, Deus precisou antes de mostrar para o Pedro um êxtase, né? Bem algo sobrenatural, para que Pedro obedecesse. E aí que nós vamos ler. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Ué, ele é Senhor? Como é que Pedro pode falar para ele: ó, Senhor, não vou fazer isso não? Imagina você tem lá, hoje a gente não tem essa noção de escravos, né? Graças a Deus não existe escravos no nosso meio. Mas naquela época era forte. O escravo, ele ficava procurando o que o seu senhor queria para fazer. Aí ele fala: ó, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que eu purifiquei. E aconteceu isso por 3 vezes. Deus teve que dar ordem para Pedro 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Deus deu uma visão ao apóstolo e mandou que ele matasse e comesse alguns animais. Pedro reconheceu que era o próprio Deus falando com ele, né? Porque ele respondeu: de modo nenhum, Senhor. E a razão pela qual ele não obedeceu essa ordem a Deus foi justamente o seu histórico de obediência aos mandamentos da lei, que proibia o contato com os outros animais. Até aí não é difícil a gente entendermos a Pedro. Não sabemos se ele chegou a imaginar que talvez ele estivesse tentando ele, né? Que Deus estivesse tentando ele. Entretanto, Deus lhe disse claramente que não considerasse imundo o que o Senhor havia purificado. Mesmo assim, Pedro negou-se a obedecer a esta ordem mais 2 vezes seguidas. Mas depois Pedro caiu a ficha, né? E Pedro foi lá em Cornélio e foi uma bênção. O orgulho da nossa obediência, ou da que achamos que temos, pode nos levar a agirmos cegamente e a tropeçarmos em outros princípios. Nós não podemos orgulhar da nossa obediência. Veja uma outra ilustração bíblica. Devemos tomar cuidado com o orgulho da nossa obediência. Devemos tomar cuidado com o orgulho da nossa obediência. E diz também esta parábola: e uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros,
2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. Vocês acham que esse fariseu estava orando, gente? Não, ele estava se exaltando. Ele estava mostrando o que ele faz. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. O outro não desceu justificado, ele estava se exaltando, e não aquele, né? Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Deus não aguenta, queridos, esse orgulho, né? Porque nós, na realidade, não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Somos criaturas, somos pó, igual a relva, que hoje nasce e amanhã já não existe mais. A religiosidade é algo terrível. Eu a defino como orgulho da obediência. Contudo, este orgulho nos cega e faz com que desobedeçamos as outras áreas. Aquele fariseu errava ao confiar em si mesmo, errava em se exaltar, errava ao desprezar os outros e não enxergar seus próprios tropeços. Creio que Deus quer restaurar o nosso entendimento e a nossa prática, a obediência a Ele. Isso, porém, deve acontecer sem que nos tornemos propensos ao orgulho. É por isso que precisamos entender que a nossa obediência ao Senhor não significa que estejamos fazendo algo para Ele. Né? Aquilo que nós estamos cumprindo para o Senhor não é nada, gente. Não somos nada. Né? Hoje o mundo prega aí, né? Você só vê a cara da pessoa, depois do escrito. A cara da pessoa, depois do escrito. Gente, que isso? A glória é do Senhor e não nossa. A glória é do Senhor e não nossa. Eu não sou contra a mídia, né, para você vender um produto. Hoje os produtos são vendidos pela mídia. E o mundo vive do comércio. Desde que o homem existe, o mundo vive do comércio. Mas vender as coisas de Deus, não. Deus fala: de graça recebestes e de graça dai. Não é para o quê? Fazer com aquele ou aquele outro apareça. Não. Isso não é. Deus mandou pregar a palavra, discipular, obedecer, praticar, para que o reino de Deus estendesse. Para que a igreja dele, a igreja universal dele, estendesse. Estamos cumprindo apenas a nossa obrigação. E eu gostaria de concluir chamando a sua atenção ao seguinte: obedecer é fazer apenas o que deveria ser feito. Obedecer, não somos melhores por isto, pois o próprio Jesus nos ensinou que obedecer é fazer apenas o que deveria ser feito. Olha só o que Jesus falou. Né? Eu muitas vezes li isso aqui e eu achava esquisito. Hoje eu entendo perfeitamente. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Estamos aqui, queridos,
para ser servos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a vivermos em obediência total, pois esta é uma característica dos que amam a Deus. Olha o que Deus fala, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Por que os mandamentos do Senhor hoje não são pesados, queridos? Porque o Espírito Santo de Deus, é a função do Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos dando poder para obedecer. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos dar poder para obedecer. E agora eu trouxe alguns versículos para deixar para você ver o tanto que a obediência ela é maravilhosa, tá, gente? Não deixe de falar das palavras deste lei, da lei. Só um pouquinho, gente. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Nós temos que falar o quê, gente? Nós temos que falar a Bíblia. Pregar a Bíblia. A nossa opinião não tem significado. As filosofias feitas em torno da palavra da Bíblia não têm significado. Deus deu a palavra e é ela que nós temos que meditar nela dia e noite. Nela de noite. Para quê? Para que nós precisamos ler a Bíblia? Por que você precisa meditar na Bíblia? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. A Bíblia ela é tão viva que o pastor Robson falou assim, a Corália podia pregar de novo Romanos 8. Irmão, se eu for pegar Romanos 8 aqui, vai sair totalmente diferente do Romanos 8 que eu preguei aquele dia. Porque a unção é diferente, o Espírito é diferente, eu nem consigo. Já passou. A palavra ela é assim, eu não consigo pregar a mesma coisa que eu já escrevi, gente. Toda vez tem que escrever um novo. Porque a palavra ela é viva. Mesmo sendo a mesma palavra, ela é vida, ela tem vida em si próprio. Olha só então, por que você vai ler a Bíblia? Você vai estudar, meditar todos os dias, de manhã e à noite. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Se você não está sendo bem-sucedida, algo está errado, gente. Porque bem-sucedido, gente, não é tudo certo, não é ter muito dinheiro, não é nada disso. Bem-sucedido é você estar numa situação terrível, mas a paz do Senhor está contigo, o Senhor te fortalecendo para passar aquele momento. Igual o Daniel e os amigos deles lá junto com o leão, eles estavam com os leões, mas quem estava lá com eles? Eles não deixaram de passar na cova dos leões, mas quem estava lá com eles? O Senhor. Fechando a boca do leão. Hoje eu falei para a Jojo como é bom te ver, depois de tudo, porque a gente tem medo, eu tive medo, mas de vê-la boa, melhorando, e Deus dando força para ela passar. Isso é prosperidade, isso é quem obedece a Deus. E aí eu vou colocar noutra tradução. Deixa eu ver aqui, gente. Eu acho que exatamente. Eu vou pôr outra tradução. Eu adoro colocar outra tradução para fixar, tá, gente? Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Não é para falar qualquer coisa. É para falar sobre o que está no livro da lei. Estude. Não é só ler, não, gente. É estudar. Estude esse livro dia e noite. E se esforcem para viver. Se esforcem. Não é fácil. Você tem que se esforçar para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. E agora eu trouxe uma promessa, eu amo promessa, Eu vivo de promessas. Eu convido vocês a viver de promessas, gente. Até o Senhor viveu de promessa. Lá na cruz o Senhor restou uma promessa. Então, eu trouxe essa promessa, que é o quê? Uma promessa para os idosos, Porque a gente vai chegando no final da vida, e eu pelo menos tenho visto finais de vida muito triste.
Então, aqui é uma promessa para mim, e eu escrevi ela aqui 3 vezes, em 3 traduções diferentes, para mim tomar posse dessa promessa, para os idosos. Mas ela não é só para os idosos, é um alerta para os jovens. É uma promessa para os idosos e um alerta para os jovens. Olha o que Jó falou: se o ouvirem e o servirem, se você ouve e o serve, acabarão seus dias em bem. Acabarão seus dias. No final da vida, quando você estiver muito velho, você vai passar essa vida tranquilo. E os seus anos em delícias. Amém, queridos? Você lá com 97, 100, você ainda bem? E eu vou contar isso aqui. Eu não queria, mas eu vou contar. Estou acabando, só falta 2 versículos, gente. Eu fazendo esse estudo, e eu gosto muito de assistir no YouTube aulas sobre alimentação natural, como comer bem, como viver até muitos anos, né? Porque eu quero ser arrebatada e não morrer, sou diferente, eu quero ser arrebatada. Então, eu estava entrevistando um senhor de 107 anos, que viveu uma vida boa, e estava passando o final da vida dele bem. Aí o cara perguntando, mas o que o senhor comeu? Tá. Aí no final, gente, eu falei, senhor, que isso? Ele falou assim, 2 coisas colaboraram para que eu tivesse uma longevidade e bem até agora. Sabe o que ele falou? Ele falou, eu tinha moderação, que é equilíbrio, e era obediente. Gente, na hora que ele falou que era obediente, eu vi o quê? Um exemplo vivo dessa promessa. Eu era muito obediente. Então, vale a pena, queridos, ser obediente. Não tenha medo de ser obediente. Olha só na outra tradução. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Noutra tradução, se obedecerem a Deus e o adorarem, adorar é obedecer, então tem paz e prosperidade até o fim da sua vida. Eu espero ser arrebatada, né? Mas se eu chegar lá até os 120 anos, eu espero estar ótima, só esperando passar daqui para o outro lado. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Amém?